24 de julho, à altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado. Eu estive 5 dias de fora e perdi, parece que meio mundo trocou de equipa, não é? Estou-me a ouvir tão baixo que está-me a enervar tão profundamente. Se vocês soubessem o quanto isto me está a enervar. Parece que meio mundo decidiu trocar de equipa agora. E portanto eu voltei e já o Porto está prestes a anunciar o Alberto Silva. Desculpa. Está prestes a anunciar o Alberto. Em princípio vai ficar com a camisola 20, portanto vamos ter aí novidades sobre isso. Provavelmente hoje as coisas devem ficar fechadas. Vamos depois esperar para ver quais é que são os valores. O Sporting também tem a venda do Gyökeres alinhavada, provavelmente hoje, amanhã também será aí oficializado. Depois falaremos disso quando chegarmos a esse ponto. Portanto, alguns negócios estão muito perto de ficar definidos e quando eles ficarem definidos nós vamos falar sobre isso. O Alberto Costa, o Gyökeres, vamos falar sobre esses negócios até para perceber o que é que realmente, que valores é que estão aqui envolvidos. Mas hoje vamos começar com nada mais nada menos que o Luís Soares, o avançado que o Sporting quer então para o lugar de Victor Gyökeres, que estará então a caminho do Arsenal. Novidades, não há aqui grandes novidades, a grande questão aqui é que o jogador já informou o Almeria que quer jogar no Sporting, que quer ser o sucessor do Gyökeres e portanto também joga a favor, com a vontade do jogador joga a favor do Sporting e certamente que poderá também levar-se por aí, não é? O Sporting está aqui a fazer um compasso de espera, o Sporting ofereceu aquela proposta 18 mais 5 ou 17 mais 5, o Almeria quer 20 mais 5, portanto estão aqui nas negociações, por isso é que eu meti aqui 20 milhões no valor. Há aqui algumas divergências, mas não me parecem irremediavelmente divergentes e portanto parece-me que o Sporting, se realmente quiser dar o forcing pelo Luís Soares, vai conseguir. O Luís Soares é um avançado que olhamos para os números deles, com exceção da época passada, não são brilhantes. É verdade que na época passada faz uma época transcendente, 31 golos, 43 jogos, 8 assistências, portanto números muito interessantes. É internacional colombiano, mas se olharmos um bocadinho para o que é o track record do Luís Soares, com exceção de um empréstimo ao Saragossa, os números não são brilhantes. Porém, realmente a época passada foi muito boa. O Sporting está então na corrida para ter aqui o Luís Soares. Vamos ver o que é que vai acontecer neste aspecto. Portanto, só para contextualizar, para já ainda não há acordo. O Sporting está aqui numa espécie de compasso de espera para perceber que liquidez é que vai ter para atacar o mercado. E nesse prisma de atacar o mercado aparece também aqui o nome do Jota Silva. O Jota é um jogador que está aqui numa situação um bocadinho curiosa, porque neste momento não estão a haver negociações entre o Sporting e o Nottingham, mas o Sporting já abordou o Nottingham para perceber quais são o contexto de uma possível venda do Jota Silva. E a informação que o Nottingham Forest passou ao Sporting foram 15 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa, mais algumas variáveis. O Sporting tem a noção que, à medida que as semanas forem avançando, que poderá tentar baixar esse valor. Portanto, vamos ver. Há um interesse do Sporting e houve essa sondagem, mas não há uma negociação que esteja a decorrer. É o Sporting, no fundo, a precaver-se para, a partir do momento em que a gente venda o Victor Gyökeres, queremos ter aqui uma série de 2, 3 alvos, e acho que é inevitável, para atacar. Vamos também, certamente, ouvir falar muito mais do Vadjanidis. Vamos, certamente, ouvir falar também de jogadores para a lateral esquerda, não tenho dúvidas. E, portanto, o Sporting está aqui numa espécie de compasso de espera, resolver o dossiê do Gyökeres. O Sporting, que já se tinha preparado para este verão com a contratação do Kokorashvili e com o Alisson, portanto, também já fez algum trabalho de casa, mas eu olho para o plantel do Sporting e vejo aqui a necessidade de mais um lateral direito. Isso é inevitável e, naturalmente, o ponta de lança, não há como fugir a isso. O Sporting vai ter de gastar bom dinheiro para contratar um jogador. Vamos ver se será o Luís Soares, vamos ver o que é que depois sobrará para o Jota Silva, que não é bem um ponta de lança, aliás, não é nada um ponta de lança, é um jogador no fundo para jogar ali ou mais descaído para o flanco, ou jogar até nas costas de um avançado. No Vitória ele chegou a jogar como único ponta de lança e até fez a sua melhor época, mas foi numa altura em que o Vitória tinha muitos pontas de lança lesionados e o plantel era muito curto, portanto não se prevê que isso seja necessário no Sporting, mas é sempre mais uma opção. Portanto, o Sporting está aqui numa espécie de compasso de espera. Vende Victor Gyökeres, que deverá ficar fechado hoje ou amanhã, e depois avança para uma série de outros negócios pendentes. Luís Soares, Jota Silva, Vadjanidis, são os 3 casos. No Benfica,
há viagem, e quando há viagem de Rui Pedro Brás, as coisas normalmente encaminham-se bem. O Benfica está muito perto de contratar o Franjo Ivanovic. O próprio treinador do Sanguiloá já falou da possibilidade do jogador já nem jogar no próximo jogo do Sanguiloá. Eu acho que é na sexta. E o treinador da equipa do Sanguiloá disse: não é certo que eu tenha o Ivanovic disponível para jogar na próxima partida. E porquê? Porque é um jogador que está no mercado, obviamente já percebemos isso. O Benfica está na corrida para contratar o jogador. Exatamente, o Sanguiloá joga amanhã, é a primeira jornada da Liga da Bélgica, e o treinador do Sanguiloá, estamos a falar do senhor Sebastián Pognoli, veio dizer que não sabe se vai ter o Ivanovic disponível, porque ele está realmente no mercado. O Rui Pedro Brás está em Bruxelas, vai negociar o jogador. Eu diria que parece-me inevitável que o Benfica vá contratar aqui o Ivanovic. É um belíssimo avançado, eu gosto, não vos vou dizer que vi muitos jogos, vi alguns jogos, parece-me um avançado poderoso, com explosão, boa capacidade de finalização. Ele já chegou também à seleção da Croácia, portanto é um jogador que me parece muito, muito interessante na possibilidade do Benfica contratar. Obviamente percebemos aqui que o Benfica tem Pavlidis, que parte como ponta de lança titular, está na negociação do João Félix, os tais 20, 25 milhões, vamos ver se o Benfica consegue chegar a acordo com o Chelsea ou não, e depois entrará aqui o Ivanovic. Podem-me dizer assim, 20 milhões de euros para um avançado suplente, é um bocadinho muito. Talvez possamos ir por esse caminho, mas se olharmos que é um avançado de 21 anos, que é um avançado que, na minha opinião, tem argumentos para ser melhor que o Pavlidis, acho que é um investimento. É um investimento que o Benfica, na minha opinião, volto a dizer, não se vai arrepender. É um jogador que marcou 20 golos na Liga da Bélgica, não só na Liga da Bélgica, mas na época passada no Sanguiloá, 46 jogos, 20 golos, 5 assistências. Eu acho que será uma boa aposta. O Rui Pedro Brás está então em Bruxelas e provavelmente vai fechar o jogador. E agora temos que dar aqui o prémio de venda do ano ao André Vilas-Boas. Otávio por 17 mais 3. É uma venda do caraças. O Otávio foi uma contratação muito cara do Porto. Na altura, quando foi contratado ao Famalicão. Ele é um jogador ainda muito jovem. Portanto, ele ainda tem aqui uma margem de progressão interessante. Ele tem, não sei se já fez 24, ainda não fez, ainda não fez 24 anos, tem 23 anos. O Porto na altura pagou por ele na casa dos 12.3, mais coisa menos coisa, e agora vendeu por 17. Estamos a falar de um jogador que teve uma época para esquecer no ano passado, que culminou com até problemas disciplinares. No Campeonato do Mundo jogou 3 minutos. Entrou na reta final contra o Inter Miami, e o Porto vende-o com lucro e ainda com a possibilidade de fazer mais 3 milhões. Eu acho que é uma venda incrível do André Vilas-Boas. E o Otávio saiu então, já foi oficializado. O Porto não só garante os 17 mais 3, como ainda ficou com 15% de uma mais-valia. Eu acho que André Vilas-Boas ganha aqui o prémio de maior vendedor do mercado, porque um jogador que é contratado por 12, que tem uma época e meia má no Porto, culmina com questões disciplinares, não joga no Campeonato do Mundo de Clubes, apenas 3 minutos ele jogou no Campeonato do Mundo de Clubes, é vendido por mais, vamos aqui arredondar, por mais 8 milhões do que foi comprado, e o Porto ainda fica com 15% de uma mais-valia. Não há como não elogiar esta venda. Otávio não vingou no Porto, seguiu agora para o Paris FC. O Paris FC foi oficializado ontem ao final da tarde, da noite. O Porto depois oficializou também a venda. Ele assinou um contrato até 2030 com o Paris FC. Vamos olhar agora para algumas contratações no mercado português. Vamos começar com Igor Lisiero. Igor Lisiero é um jogador que pertencia aos quadros do São Paulo e vai ser jogador do Nacional da Madeira. É um médio, tem 27 anos, no ano passado fez 11 jogos pela equipa principal do São Paulo, ele já teve uma experiência na Europa, na Suíça, já andou por vários clubes, já andou pelo Internacional Porto Alegre, já andou pelo Curitiba. É um jogador que é internacional jovem, pode atuar também como defesa esquerdo. Já não é propriamente uma promessa, tem 27 anos, vai chegar ao Nacional a custo zero e não deixa de ser uma contratação interessante. É um jogador com muita experiência no futebol brasileiro, tem muitos anos a jogar muitos jogos no São Paulo. Por exemplo, em 2018 jogou 40 jogos, em 2019 jogou 29, em 2021 jogou 48 jogos. Portanto, não é
alguém que andou por ali, não. Jogou, foi uma peça importante. É verdade que não foram os melhores anos do São Paulo, como não estão a ser os melhores anos do São Paulo, mas então o Igor, para já tem bom nome, né? Igor Lisiero vai então ser reforço do Nacional da Madeira. Quem também vai ser reforço, mas neste caso do Arouca, é Mateo Flores, que vai chegar ao Arouca por empréstimo do Betis de Sevilha. Segundo se diz em Espanha, este empréstimo contempla uma opção de compra, portanto, o Arouca também aí a contratar aqui um jogador, chega por empréstimo, mas há essa opção de compra por Mateo Flores. A informação veio de Espanha, entretanto já foi confirmada pela imprensa nacional e o Mateo Flores vai então ser reforço. Estamos a falar de um ponta de lança, desculpem, de um médio centro, assim é que está correto, 17 jogos na equipa do Betis na época passada, ele tem apenas 21 anos, portanto o Arouca também, o Arouca que tem estado aí a fazer boas contratações, até bateu recentemente o recorde de uma compra e agora vai aqui apostar neste médio, é um médio de 21 anos, médio centro. Vamos esperar para ver como é que ele se adapta. O que é certo é que no ano passado, num Betis, que não nos podemos esquecer, chegou à final da Conference League, terminou também no top 6 da La Liga, portanto uma época muito interessante do Betis, e o Mateo Flores fez essas 17 partidas com 21 anos apenas, portanto parece uma aposta muito interessante por parte do Arouca. É um jogador que também andou pela equipa B, parece uma aposta muito interessante. Para fechar em Portugal, dizer que o Roberto Bozanic já não é finalmente jogador do Boa Vista SAD. Vamos aqui ser claros, Boa Vista SAD. O Bozanic que estava aqui num processo de rescindir com o Boa Vista, não é? Boa Vista SAD, né? Todos sabemos o porquê. O jogador seguiu, já foi oficializado como reforço do Stoke, segundo o que conseguimos apurar, e a imprensa inglesa também avançou mesmo, a transferência é custo zero, porque o jogador estava aí num processo de rescisão, mas o Boa Vista ficou com 15% dos direitos económicos do jogador, Boa Vista SAD, 15% dos direitos económicos do jogador, portanto, no fundo, tentar resolver a coisa bem, e portanto, Boa Vista e o Stoke chegaram aqui a um acordo, ok, nós não pagamos nada, mas vocês ficam aqui com 15%. Bozanic, quer dizer, é um avançado que teve 2 ou 3 vezes na iminência de sair, chegou mesmo a estar em Sevilha à espera de voo para ir para os Estados Unidos, acabou por nunca sair, acabou por ser importante no Boa Vista, porque o Boa Vista não podia contratar e portanto teve que segurar os jogadores que já tinha. Se calhar o timing para ele sair poderia ter sido outro e o Boa Vista até podia ter feito um encaixe tão bom, mas as coisas não correram bem. Falamos de um jogador que tem 25 anos, que é internacional pela Eslováquia, que esteve, por exemplo, no Campeonato da Europa, no último. Tem anos interessantes no Boa Vista, mas o contexto era extremamente difícil. Não é um goleador, não é um jogador que eu acho, na minha opinião, que vai fazer 25 golos numa época, mas é um avançado, trabalhador, liga bem, deixa então o Boa Vista SAD, que como sabemos vai disputar a primeira divisão da Associação, primeira divisão não, a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. E agora vamos ter 2 Boa Vistas, o Boa Vista SAD, que vai estar nessa divisão mais alta da Associação de Futebol do Porto, e o Boa Vista Clube, que vai começar na última divisão, essa sim chama-se Primeira Divisão, não deixa de ser engraçado, que é a divisão mais baixa da Associação de Futebol do Porto, sendo que os Pantera Negras também criaram um clube, portanto, se dúvidas houvesse do interesse em manter o Boa Vista vivo, está aí diluído. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Boa Vista. Vamos lá para fora. Vamos começar com o André Silva. Épocas muito difíceis para o André Silva. E aparentemente está a ser negociada a possibilidade dele rumar ao Besiktas da Turquia. Segundo se diz na imprensa alemã, aliás, na imprensa turca, com eco também na imprensa alemã, já houve uma proposta concreta que rondou os 10 milhões de euros pelo André Silva. Recordar que o André Silva está no último ano do contrato com o Leipzig, tem contrato apenas e só até ao final desta temporada. E portanto o Besiktas apresentou mesmo uma proposta de 4 anos de contrato ao André Silva, mas para já o Leipzig a não aceitar essa proposta do Besiktas. O André Silva, que na segunda metade da temporada do ano passado jogou no Werder Bremen sem grande sucesso, 8 jogos apenas 1 golo, tinha estado na primeira metade no Leipzig 15 jogos apenas 1 golo, já passou pela Real Sociedade. Chegou a ter um ano muito, muito interessante na altura ao serviço do Eintracht Frankfurt, é depois contratado pelo Leipzig, havia aqui alguma expectativa, mas as coisas parece que... O André Silva tem um bocadinho esta coisa de faz um bom ano, é contratado por um clube maior, não singra, volta a dar um passo atrás. Foi assim no Milan, foi assim no Leipzig, ele foi contratado na altura pelo Leipzig por 23 milhões de euros e as coisas não correm nada bem, vamos ver onde é que ele vai jogar. Só carimbar a ida do Marcos Rashford para
o Barcelona. Já tínhamos falado disto aqui algumas vezes, agora é só mesmo carimbar. É empréstimo de um ano, ele vai ficar com a camisola 14, que aparentemente chegou a ser de João Félix. Eu confesso que já não me lembrava, eu achava que o João Félix era o 24 no Barcelona, mas não, era o 14. E o Rashford vai ter essa camisola, vai assinar então um ano de empréstimo, opção de compra de 14 milhões de euros. É esse o valor que o Barcelona poderá depois despender para contratar o Rashford. Eu sou muito fã do Rashford, reconheço que não atingiu o potencial que se imaginou quando ele apareceu. Depois teve aquele choque com o Ruben Amorim e nunca mais conseguiu reabilitar. Foi emprestado para o Aston Villa, onde as coisas também não correram bem ao ponto de ele depois ficar no Aston Villa, e vai ter agora um novo empréstimo, desta vez no Barcelona. O Manchester United é um clube que, meu Deus. Vamos até Itália para falar da oficialização por parte do Milan de Pervis Stupinhan, defesa esquerda do Brighton. É um jogador que chegou a ser ali visto como um dos grandes defesas esquerdas do futebol inglês, naqueles anos mais poderosos por parte do Brighton. Falou-se de grandes rumores na altura, se dizia-se que o City poderia acabar por ir para a sua contratação. Acabou por se perder um bocadinho esse hype, mas ainda assim acabou por ir para o Milan. O valor surpreende, 17 milhões apenas. Achei que poderia render mais ao Brighton. Estamos a falar de um jogador que desde que chegou a Inglaterra, ele na altura foi do Villarreal para a Inglaterra, foi sempre titular na equipa do Brighton, fez mais de 100 jogos em 3 anos ao serviço do Brighton. É um reforço interessante para o Milan, que perdeu o Hernandes, e aposta aqui no Pervis Stupinhan, um internacional equatoriano, e aparentemente, eu nem sabia disto, mas o Milan disse, é o primeiro jogador equatoriano da história do clube, que não deixa de ser interessante. Pervis Stupinhan, 27 anos, é então reforço, assinou um contrato até 2030, como eu disse, valor 17,5 milhões de euros. Vamos falar agora de Carlos Vinícius, antigo jogador do Rio Ave, também do Benfica. Foi exatamente oficializado como reforço do Grêmio de Porto Alegre. É o regresso do Carlos Vinícius ao futebol brasileiro. Carlos Vinícius, que estava ao serviço do Fulham de Marco Silva, tinha terminado o contrato, havia aí as possibilidades, falou-se aí de alguns rumores onde ele poderia continuar no futebol europeu, não se confirmou, foi então oficializado como reforço do Grêmio. Carlos Vinícius, que era um jogador que eu gostava muito quando ele passou no Benfica, naquele ano 19-20, quando ele marca 24 golos, 10 assistências em 47 jogos. Acabou depois por não se conseguir impor, tem aquele ano no Tottenham também, mais ou menos. Estava há alguns anos já no Fulham, já tinha passado também pelo Galatasaray, agora é definitivo jogador do Grêmio. Assina um contrato de época e meio, ou de ano e meio, digamos assim. Assina um contrato até dezembro de 2026. Como sabem, no Brasil as épocas são o ano civil, portanto ele assinou um ano e meio com o Grêmio de Porto Alegre. Apenas 30 anos para o Carlos Vinícius. No ano passado no Fulham pouco jogou, 4 jogos, 0 golos para este avançado brasileiro. Ele jogou exatamente no Real. Depois vai ao Rio Ave e depois é que vai para o Benfica. Vamos até a Itália falar de Douglas Luiz. Aparentemente, segundo a imprensa italiana, não se apresentou para trabalhar na Juventus. Deu aqui uma de Gyökeres. Ele que está no mercado, tem-se falado aqui de muitos clubes ingleses, por isso é que eu até meti aqui um ponto de interrogação. Tem-se falado do Everton, tem-se falado do United, tem-se falado do Nottingham Forest também, vários clubes interessados na sua contratação. O Douglas Luiz, que foi contratado no ano passado pela Juventus qual era a equipa? Não, Aston Villa, não é? Deixem-me só abrir aqui a ficha dele. Eu estou na dúvida se era o Aston Villa, eu acho que era o Aston Villa. Já estou a ver os comentários todos. Como é que é possível? Não sei onde é que o Douglas Luiz jogava. Exatamente, no Aston Villa. Na Juventus as coisas não lhe correram nada bem. Ele na altura até foi uma transferência bastante falada, porque foi ele e a Alicia Lehmann, a namorada. Entretanto acho que acabaram lá, o que é. Ele fez 27 jogos, 0 golos, 0 assistências, tem contrato ainda mais 4 temporadas. Tem-se falado aqui de propostas a rondar os 50 milhões de euros, ou pelo menos é isso que a Juventus quer, porque foi isso que a Juventus pagou para ter o Douglas Luiz, na altura contratado por 50 milhões de euros ao Aston Villa, depois de uma época muito boa ao serviço do Villa. Na Juventus as coisas não lhe correram tão bem, ele estará a forçar a saída e não se apresentou para os trabalhos. Eu não gosto quando os jogadores fazem isto. É o que é. Não estou com isto a dizer que o Gyökeres devia ter feito ou não, mas não sou fã. Não sou fã quando os jogadores fazem isto, porque estão a receber para não se apresentar. Bem, é o que é, vale o que vale. Vamos até a Alemanha. Isto porquê? Porque, segundo se dizem de Espanha e também na Alemanha,
o Stuttgart está a negociar Enzo Milot com o Atlético de Madrid. Estamos a falar de um médio centro, estamos a falar de um jogador de 23 anos, francês, que tem estado aí às portas da seleção também, vem de uma época muito boa, 43 jogos, 12 golos, 8 assistências, é um belíssimo jogador, gosto muito. Esquerdino, tem-se falado aí da possibilidade do Atlético de Madrid, fala-se aqui numa transferência na casa dos 20 milhões de euros, segundo o que eu li na imprensa alemã. Será esse o valor da cláusula de rescisão do jogador? Parece-me que é inevitável, se a cláusula é essa, de certeza que vai haver clubes interessados, e aparentemente um desses clubes é mesmo o Atlético de Madrid. 20 milhões de euros, é uma pechincha por este jogador. Como eu disse, 43 jogos, 12 golos para um médio, 8 assistências no Stuttgart, e o Atlético de Madrid está nas negociações com o Stuttgart. Imprensa espanhola e também imprensa alemã avançam isso. Vamos fechar com duas notícias. Esta vem de Inglaterra. Rodri, meus amigos, é o desejo do Real Madrid, e fala-se que o Real tem 115 milhões de euros para dar ao Manchester City para tentar contratar o Rodri. O Rodri, obviamente, sabemos a época complicada que ele teve com aquela lesão gravíssima. É um jogador que chegou a ser o bola de ouro, não é? Chegou a ser o melhor jogador do mundo, podemos dizer assim, no ano em que o City ganhou tudo. Depois teve um ano absolutamente para esquecer com a lesão, e o City, que está aqui num processo de rejuvenescimento. O Rodri já tem 29 anos, como o tempo passa. Vamos ver se 115 milhões chega para o City largar o Rodri Hernández. Vamos ver, 115 milhões de euros é realmente uma proposta incrível para um jogador de 29 anos. Quem avançou isto foi o da Sun, portanto vamos aqui também com alguma calma, mas entretanto já mais imprensa espanhola também falou disto, nomeadamente a Marca. Portanto, vamos ver o que é que vai aqui acontecer. O que é certo é que saiu esta notícia: Rodri Hernández, 115 milhões de euros. No ano passado participou apenas em 8 jogos. E para fechar, esta surpreendeu-me. Achei que tinha mais do que potencial para continuar na Europa. Samuel Lino estará a caminho do Flamengo, na casa dos 25 milhões de euros. Sabíamos que ele estava no vai-não vai para sair da equipa do Atlético. Não estava a contar que ele realmente ou voltasse ao futebol brasileiro. É um jogador que eu posso vos dizer que sou imensamente fã. Adorei quando ele estava no Gil Vicente. Quem joga Fantasy sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. E porque é que me surpreendeu a saída dele? Porque em 2 anos que ele esteve no Atlético de Madrid, jogou sempre mais de 46 jogos. Fez um total de 93 jogos. Até chegou a ser utilizado como tanto extremo, até como ala, a fazer o flanco todo. Sou muito fã, tem apenas 25 anos. Vai para o Flamengo, é o que é. Atenção, o futebol brasileiro neste momento está num nível de capacidade de contratar muito grande, portanto, nada contra este investimento do Flamengo. Acho que vão ficar extremamente bem servidos. Samuel Lino, então, 25 milhões de euros, é muito milhão de euros. Samuel Lino, na altura antigo jogador do Gil Vicente, 2 épocas brutais no Gil Vicente, onde em 2 anos, entre 2020 e 2022, marcou 25 golos e 6 assistências ao serviço do Gil Vicente. Fez parte daquela dupla, era um tridente, mas sobressaíram 2, o Fran Navarro e o Samuel Lino. Samuel Lino atingiu maiores níveis que o Fran Navarro. Bem, meus amigos, estamos conversados, já sabem, voltaremos amanhã. Não se esqueçam que amanhã temos direto. E vamos ter também uma surpresa para vocês, se gostam de ataque rápido. Amanhã vamos ter uma surpresa. No que diz respeito ao resto, já sabem, isto tudo está em 00.pt. O nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.